Então, a gente vai iniciar essa parte sobre a composição e estrutura do sistema solar, né? Como eu já falei para vocês, a gente vai relembrar algumas questões sobre o Sol, né? Que é a nossa estrela principal, e os planetas que estão aqui nos acompanhando. Então, a gente tem, antes de começar a falar sobre a estrutura em si, né? A gente sempre tem que comentar um pouquinho da onde surgiu, né, o sistema solar. Então, existem várias discussões e estudos já ao longo de anos, né, para a gente poder entrar num acordo, num consenso da onde seria, né, de como teria acontecido a origem de todo o universo. Então, o que hoje a gente tem como aceito dentro da ciência, né, a teoria do Big Bang, que vocês já devem ter visto diversas vezes, né? Então, o Big Bang é uma grande explosão, né? E isso teria acontecido, essa grande explosão, por um acúmulo de massa, né? Uma massa que acumulou energia, se expandiu. Então, isso deve ter ocorrido mais ou menos, né, há 14 bilhões de anos atrás. Então, é um tempo muito distante, né? É algo que, para a gente, fica um pouco fora do que é tangível, né? Do que a gente consegue compreender, até porque é muito tempo, né? A nossa vida na Terra, né? O tempo de vida da nossa espécie pode chegar aí a 100 anos, né? A média hoje em dia, né? Que uma pessoa que vive bem vive 100 anos. Então, isso é muito pouco, né? É pouquíssimo, é quase insignificante perto da história, né, e do tempo que se projeta que tenha acontecido esses eventos. Então, o nosso próprio planeta, né, já existe aí há mais ou menos 4 bilhões de anos e meio, e... É só 10 bilhões vezes mais jovem do que o universo, só. Só isso. O que é 1 bilhão de anos, né? A gente não tem condições de entender isso, né? A gente não consegue compreender uma abstração tão grande, porque é um tempo que pra gente não existe, né? São quantas gerações humanas vai dar, né? Em 1 bilhão de anos. Imagina em 14 bilhões, né? A gente nem sabe se daqui a 1 bilhão de anos a gente vai estar aqui, né? Provavelmente não, né? Se tiver alguma espécie, vai ser algo parecido com a nossa, mas a nossa não vai ser, né? Ou quem sabe nenhuma. Se ainda o Sol ainda estiver, se ainda estiver vivo, né? Quando se expandir, vai Exatamente. acabar com tudo. E indo no ritmo que a gente está destruindo tudo, né? A gente está modificando as condições também que são favoráveis para a nossa forma de vida, né? Então, tem várias questões aí. Né? Então, no início, né, dessa grande expansão, a gente teve tudo como energia, né? E essa energia foi se transformando numa massa de partículas, que são chamadas de partículas elementares, né? E aí, com o tempo, elas foram se combinando, né? Fazendo as ligações químicas e se estabelecendo, e aí formando os elementos leves também, que acabam compondo as estrelas, né? Como é o caso do Sol. Então, o Sol é a estrela do nosso sistema, né? No entorno dela que a gente orbita, e ela mantém uma liberação de energia que é constante. Então, provavelmente, né, o surgimento do Sol ocorreu num colapso de uma nuvem de gás e poeira, que começou a se atrair, né, começou a aglomerar essa massa e comprimiu a matéria dentro do núcleo. Então, esse processo, né, deve ter gerado uma condição de pressão e temperatura que possibilitou a fusão de átomos. Né? Então, 2 átomos de hidrogênio devem ter se fundido e gerou o hélio. Né? Então, o gás hélio, né, um elemento aí que compõe basicamente o Sol, e ele deve ter surgido, né, a partir da fusão de 2 hidrogênios. Então, o hidrogênio é o elemento mais simples que a gente tem, né, com apenas um elétron, um nêutron e um próton, né? E o hélio vai ter 2 no caso, né? Então, isso provavelmente se deu por essa condição extrema aí que possibilitou a união desses elementos. Isso é uma fusão nuclear, né? Hoje em dia a gente tem técnicas para fazer isso de forma artificial, mas se acredita que isso ocorreu de forma natural, claro, né? Ao longo de um processo bem que levou muito tempo, né? Não foi algo instantâneo, tá? Então, o Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta, né? E é no entorno dela que a gente orbita, né? A gente faz um movimento de translação e ela não está exatamente no centro, né? Aquelas representações que a gente faz colocando o Sol no centro do sistema solar, elas são bastante problemáticas, porque a gente já sabe, né? O Kepler já
deixou isso bem definido, que as órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica. E onde é que está o Sol mesmo? Alguém lembra? Tá no meio da elipse? A posição do Sol. Ele tá mais pra ponta. Ele está em um dos focos da elipse, né? Então, até na matemática a gente estuda isso, né? Na geometria lá tem as formas, né? Então, a elipse é como se eu pegasse uma circunferência e achatasse ela, né? Então, eu vou ter 2 diâmetros, né? Eu tenho um diâmetro menor e um diâmetro maior. Então, do centro para a ponta maior, né? Na maior distância, eu tenho um raio médio ali, né? Que corresponde a um foco. Então, o Sol vai estar em um desses focos da elipse. Então, essa é uma linha imaginária, obviamente, né? Que os planetas, né? Eles fazem uma trajetória, né? Imaginária ao redor do Sol e a gente vai ter momentos de afélio e periélio. Lembram disso? O ponto mais próximo e o ponto mais distante do Sol. Exatamente. Sim. Mesma coisa que a Lua, né? A gente vai ter o apogeu e o perigeu, que é o movimento que a Lua vai fazer em torno da Terra. Então, a gente tem momentos que ela está mais próxima e momentos que ela está mais distante. E aí, quando ela está mais próxima e a Lua cheia, a gente pode ter a superlua, né? Que há um tempo atrás aí teve, né? Então, a gente vê a Lua bem grande no céu porque ela está mais próxima do planeta. E o nosso planeta, em relação ao Sol, também pode fazer esse tipo de trajetória, né? Então, a gente vai ter os planetas, né, que compõem o nosso sistema solar. Tomem cuidado, porque provavelmente quando vocês aprenderam a primeira vez o sistema solar, vocês devem ter aprendido que Plutão também era um planeta. Né? Então, Plutão, até um tempo atrás, ele era classificado como o último planeta do sistema solar, né? Só que com os estudos mais recentes que a gente tem, foi verificado que ele não tem estrutura, né, para ser classificado como um planeta, e sim um planeta anão. Então, a gente tem outros planetas anões que compõem o nosso sistema solar, mas quando a gente fala, né, na estrutura básica do sistema, a gente vai lembrar sempre dos 8 planetas, né? Começando de Mercúrio, então indo até Netuno, que seria o planeta mais distante do Sol. E aí a gente vai ter os planetas anões, que são 5, né, dentre eles Plutão. Tá? Então, a gente tem o nome deles aqui, ó. Ceres, Plutão, Álmia, Makemake e Eris, tá? Então, a gente tem 5 planetas anões, que é muito raro a gente falar deles, né? Geralmente, Plutão a gente acaba falando porque a gente já aprendeu que ele era planeta, né? E aí ele foi rebaixado, digamos assim. Até 2006. Faz uns 10 anos, talvez um pouco mais aí, que ele foi rebaixado, tá? Então, por isso que eu não sei se vocês aprenderam com Plutão ou sem Plutão. Um ano depois de eu nascer, o planeta foi rebaixado. Então, gente, é porque eu que tô velha mesmo. Então, vocês já não conheceram Plutão como planeta. Eu tive que desaprender. Tive que aprender que Plutão não é mais planeta. Tive que ver ele ser rebaixado. Tá, então, nas aulas, a professora falava que ele já foi planeta, mas a gente sabia que ele não era mais. Entendi. Isso. Então, aqui, ó, até tem um quadrinho, né, da União Astronômica Internacional, né, que é o órgão que regulamenta. Lembra lá que a gente viu sobre as constelações, né? Então, para ser um planeta, tem que ter 3 critérios, né, 3 pré-requisitos. Tem que orbitar uma estrela, tem que ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera, e a sua vizinhança orbital, né, deve estar livre de outros objetos. Então, como Plutão só tem 2 desses critérios listados, né, ele acaba virando um planeta anão, tá? Então, ele caiu, né, de planeta para planeta anão. Claro, né, gente, isso é normal de acontecer, porque a gente está falando aqui de distâncias absurdas, né? Isso é tudo muito longe, a gente vai desenvolvendo equipamentos e técnicas que vão possibilitando cada vez mais conhecimento, e a tendência é que o conhecimento ele se transforme, né? Então, a gente já conversou que a ciência, ela não é uma verdade absoluta, né? Ela, na verdade, ela tenta explicar um momento, né? Então, naquele momento, com as condições que a gente tem, a gente explica aquele fenômeno. Só que daqui a 5, 10, 15 anos, né? Às vezes, de um dia para o outro, muda algo na tecnologia ou na compreensão e possibilita que a gente tenha um outro entendimento sobre o mesmo fato, né? Então, a gente vai tendo uma modificação desse conhecimento. Então, a ciência, ela está em constante transformação. A gente não está falando de verdades absolutas. Por exemplo, professora, quando falar. descobriram a primeira foto de um
a primeira imagem de um buraco negro. Sim, isso foi recente, né? Faz acho que 2 anos. Nem faz 2. Foi uma mulher, né? Que trabalhava na NASA, não foi isso? Que conseguiu essa foto? Bom, isso eu já não sei dizer, mas Acho que sim, comprovou a teoria de Einstein. Sim. Então vê, né? Há quanto tempo atrás já se estudava isso até que se pôde ter, né? Isso é com todas as áreas, né, gente? Se a gente não conhece ainda, imagine só, né? A gente não conhece totalmente o fundo dos nossos oceanos, né? Que é algo que está aqui relativamente próximo. Imagina se a gente vai ter total conhecimento de coisas que estão muito distantes, né? Então, isso tudo é muito difícil, até porque não tem condição de sobrevivência, né, da nossa espécie fora da nossa atmosfera. Então, dificulta o acesso, né? A gente tem que fazer muitos testes. Imaginem o quanto de lixo espacial a gente já não mandou, né? Quantas sondas, quantos equipamentos que foram enviados, robôs, enfim, e que isso ficou perdido pelo espaço, né? A gente está mandando várias coisas para lá que não voltam, né? Tem se perdido muita coisa no espaço também. Seres vivos também, né? A gente já mandou cachorro, já mandou macaco, já mandou de tudo para lá, né? Enfim, né? São testes aí que vão sendo feitos e a gente tem que ir também pensando, né? No quão isso é válido, né? Para que todo esse empenho, né? Se a gente nem consegue resolver o que a gente tem de problema aqui na superfície da Terra, né? Vai querer resolver problema espacial. Mas faz parte, né? Faz parte da curiosidade humana. Então, a gente vai ter, né, quase que toda a matéria do sistema solar, né? Tudo que a gente tem de massa do sistema solar vai estar no Sol, né? Porque o Sol é absurdamente grande, tá? Então, a gente vai ter aí mais ou menos 99, quase 0,9% da matéria do Sol. E o restante são os planetas, tá? Então, isso é para a gente ter uma ideia de como o Sol é grande, né? De todo a concentração, né, de matéria que a gente tem no Sol. Se os planetas a gente já acha grande, né? Imagina ter isso quase que 100 vezes mais, né? Então, Júpiter vai ter quase toda essa massa, né? O que sobra, o que Júpiter não pegou, sobra para os outros 7 planetas, tá? Que mais? Então, a gente vai ter aí mais ou menos 0,015%, ó, da massa total do Sistema Solar para todos o restante aí de satélites, asteroides, cometas, meteoros, né? E tudo mais que a gente pode encontrar entre os planetas. Então, isso aqui é um gráfico, né? Representando a massa total do Sistema Solar. Então, o Sol é o azul. Júpiter, né? Se a gente fizer um recorte aqui, o Júpiter é vermelho. E o que sobra aí, ó, tá entre os outros planetas e os cometas e asteroides, satélites, tá? Então, a gente divide os planetas em 2 grandes grupos, né? Os planetas internos e externos. Eles são chamados também de planetas gasosos e rochosos. Já ouviram essa classificação, né? Então, os que estão mais próximos do Sol, eles são chamados de rochosos, né? E são também planetas internos, porque eles estão mais para dentro, né? Estão mais próximos do Sol. E o nosso planeta está nele, né? Está nessa classificação. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Então, do 1º ao 4º planeta, metade, né, do Sistema Solar está classificado como planeta interno. Então, eles têm basicamente composição, né, de rochas, metais pesados, silicatos, óxidos, nitrogênio, ferro, né? Então, são planetas que possuem uma composição parecida com o nosso, né? Então, a nossa litosfera, que é a camada de rochas aí, tem uma composição que a gente encontra, né, em outros planetas também. Claro que, em relação à atmosfera, o nosso planeta é único, né? Não tem nenhum outro planeta que tenha atmosfera como o nosso. E a gente vai encontrar outros elementos também nos outros planetas que impossibilitam que a gente tenha a vida como tem aqui, né? E por conta também da proximidade ou da distância do Sol, né? Então, vida como a nossa, né? Então, estou falando de vida como a nossa, não estou dizendo qualquer forma de vida, porque eu não posso, a gente não tem como prever se existe outra forma de vida se a gente não conhece, né? A forma de vida que a gente conhece é a nossa. A gente sabe se tem ET. Eu acredito sinceramente que outras formas de vida existam, né? A gente tem pouco conhecimento para poder afirmar que só a gente existe, né? Em relação à vida. Talvez na constituição biológica que nós temos só tem a gente, né? Mas, né, isso não quer dizer que não existam outras possibilidades, né? A nossa célula é desse jeito, mas será que não existem outros tipos por aí, né? Que se formarem em outras condições?
Não sei, né? A gente não tem como afirmar isso, porque a gente não conhece, né? A gente só pode falar do que a gente sabe. Então, existem algumas projeções, né? E cálculos que se faz aí, estimativas, mas comprovar mesmo fica difícil por conta da distância, né? A gente não tem ainda nenhum equipamento que consiga ser rápido o suficiente para poder se deslocar, né? Coletar informação e voltar a tempo desses dados fazerem sentido, né? Levaria centenas de anos para que um equipamento fosse e voltasse, né? Então a pesquisa fica cada vez mais difícil por conta disso. Já os planetas que são externos, então, eles são chamados também de planetas gasosos, porque a composição é basicamente gases, tá? Então eles não têm uma litosfera, como é o caso dos planetas que são rochosos, tá? E aí aqui entrariam os últimos, né? De Júpiter até Netuno. Então, eles têm órbitas mais espaçadas, né? São elipses maiores. E os gases principais aí são hidrogênio, hélio, tem água também, tá? O próprio gás carbônico, metano, amônia, que são elementos que a gente, né? Elementos e substâncias que a gente vê aqui também, só que numa proporção muito maior. E eles são bem maiores, né? Bem maiores mesmo do que esses 4 primeiros que são os rochosos, tá? Eles estão bem distantes do Sol, então a temperatura lá normalmente é menor, né? Do que a gente encontra aqui. E Júpiter, por exemplo, né, que é o maior de todo o sistema solar, ele tem 11 vezes o diâmetro da Terra. Né? Então, é um diâmetro muito grande e vai ter a massa 318 vezes maior do que a da Terra. Então, é muito, né, gente? Imagina, 318 terras, né, com 11 vezes o diâmetro. É muita coisa. É um planeta gigantesco, né? O gigante aí do nosso sistema, tá? Então, os planetas, eles vão ter, né, essas órbitas que são elipses e vão ter esse movimento. Então, vocês já devem ter visto, né? Não foi comigo, mas vocês devem ter visto ano passado o cálculo que se faz lá na lei de Kepler, né? Que é o tempo de translação dividido pela distância, né? Do planeta até o Sol dá sempre 1. Lembram desse cálculo? Que T ao quadrado dividido por R ao cubo dá 1? Não lembram disso? Mas vocês viram Parecido, isso? mas acho que não é a mesma linguagem que a professora usou. Não, gente, é o mesmo material. É o mesmo material que eu uso no 8º, tá? Mas então, a gente tem isso, que quer dizer o quê? Que é proporcional, né? Quanto mais longe um planeta tá, mais tempo ele vai levar para poder fazer uma translação, né? O período de translação dele vai ser proporcional à distância que ele está do Sol. Porque se eu tenho, né, uma elipse maior, significa que o perímetro dela é maior, né? Então, eu tenho mais distância para percorrer, né? E se eu tenho a mesma coisa uma circunferência. Se eu pego uma circunferência pequena, né, o diâmetro dela vai ser menor e, por consequência, o perímetro dela é menor também, não é? E quando eu vou aumentando esse perímetro, né? Se eu aumento o raio, eu aumento o perímetro também. Então, na elipse acontece do mesmo jeito. Então, quanto mais longe está um planeta, mais tempo ele leva para poder dar uma volta completa em torno do Sol, tá? Então, no caso de Mercúrio, né? Que é o planeta que está mais próximo do Sol, 1 ano em Mercúrio dá menos de 1 ano na Terra, concordam? Sim. Sim. Porque ele vai dar uma volta completa antes da Terra, porque a Terra está mais longe, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho também dos satélites, né? Então, os satélites, eles são corpos com forma irregular, né? Muitas vezes eles parecem meio que uma batata, assim, né? Comparado com isso. Comparar com comida sempre é estranho, né? Mas aí todo mundo entende. E eles vão ter alguns formatos diferenciados, né? Como é o da nossa Lua. Vocês já viram qual é a teoria mais aceita de surgimento da Lua? De onde que a Lua veio? Como que surgiu a nossa Lua? O choque entre o asteroide e o planeta. Isso, então a Lua é um fragmento da Terra, né? A Lua já foi nossa. A Lua já pertenceu à superfície terrestre, né? Então, a partir dessa colisão, houve uma separação, né? Foi um fragmento da Terra que se soltou e ficou orbitando por conta daquela lei de atração, né? A gente já viu a lei de gravitação universal. Então, massa atrai massa, né? E aí a Lua ficou numa posição em que ela fica orbitando o nosso planeta e por conta dessa movimentação também ela acabou sendo moldada, né? A Lua ficou com esse formato esférico, então.
E aí a gente tem outros planetas que têm mais de um satélite, né? Que vai variar de acordo com a sua massa. Os planetas que são rochosos, né? Chamados de terrestres também, normalmente eles têm poucos satélites, tá? Já os gasosos, eles têm muitos satélites. Também eles são maiores, né? Tem mais massa, tá? O maior satélite do nosso sistema é o satélite de Ganimedes, né? E ele é uma das luas de Júpiter, então é esperado, né? Se ele é o maior, se espera que ele esteja orbitando também o maior planeta. E ele tem um diâmetro de mais ou menos 5.262 quilômetros, é muito grande, né? E Titã, vocês já devem ter ouvido falar em Titã, é uma das luas de Saturno e é o segundo maior do sistema solar. Então, Saturno tem muitos satélites, né? Tem inclusive, da aparência de anéis, né? Os anéis de Saturno, que são vários corpos que estão orbitando ali também o planeta, tá? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Isso aqui a gente já viu. Vamos seguir. Então, um pouquinho de cada um dos planetas aí, né? Então, Mercúrio, né? Curiosidades dos planetas, né? Mercúrio tem uma superfície, né? A temperatura em média 67 graus. Gente, isso é muito quente, né? É mais que o dobro do que uma temperatura muito alta aqui no verão, né? Quando chega lá em 30 graus, a gente já está se derretendo. Imagina 67 graus, né? A gente tem pouca pressão atmosférica, né, em Mercúrio, e a atmosfera de Mercúrio tem bastante oxigênio, né, e tem outros gases, né, como outros elementos, né, como o sódio, como o próprio hidrogênio, o hélio, né, o potássio, tá? E a cor de Mercúrio é vermelha porque tem uma substância ferruginosa, né? Então a ferrugem, né, o ferro oxidado, tem muito oxigênio, então o ferro ali oxida e dá essa aparência. E Mercúrio, como é pequenininho, não tem nenhum satélite, tá? Vênus, né, é um planeta muito quente, tá, gente? É o planeta que tem a temperatura mais alta do nosso sistema. E isso se dá porque quase que toda a atmosfera de Vênus é de gás carbônico. E o gás carbônico aqui no nosso planeta causa o quê? Quem é que lembra? Qual é o efeito? Efeito estufa. Isso. Então, o gás carbônico, ele tem essa capacidade, né? Essa característica de formar o efeito estufa. Então, imaginem, né? Se quase toda a atmosfera for de um gás que é causador do efeito estufa. Então, lá em Vênus, é uma temperatura absurdamente alta, tá? E tem uma pressão atmosférica... Dá pra derreter um chumbo. Nossa, dá mesmo? E a composição aliás, a pressão atmosférica também é bastante alta, tá? E ele vai ter a cor meio alaranjada, né? E não tem nenhum satélite. Vênus, eu já falei pra vocês, eu acho, na outra aula, é a estrela d'alva, né? Quando a gente vê a primeira estrela brilhante no céu lá, é Vênus. A gente consegue ver ele a olho nu, tá? Deixa eu seguir a ordem aqui, né? O terceiro, a Terra, né? Então, a temperatura média é 14 graus. Por que tá 14 graus? Porque se a gente pegar, né, os lugares que tem as máximas e mínimas aí, dá em torno de 14, né? Mas aqui na nossa região a média seria 20 graus, né? Então, aqui está se falando do planeta como um todo. A pressão atmosférica aí, né, a gente arredonda para 101, né, que é correspondente lá ao 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, que a gente já estudou. E a gente vai ter na nossa atmosfera, como vocês já devem estar cansados de saber, principalmente o nitrogênio, né? Nitrogênio na forma gasosa, né? E a gente não usa o nitrogênio para respiração, né? Então a gente inspira e expira esse nitrogênio sem metabolizar, nosso pulmão, nossos alvéolos, né, não conseguem metabolizar esse nitrogênio, então a gente não usa ele, né? Apesar dele entrar e sair do nosso corpo, a gente não usa. O que a gente vai usar é o 20% de oxigênio que tem, né? E vejam um pouquinho de gás carbônico que tem, olha lá, menos de 0,1%, né? É muito pouco, 0,038. E isso já mantém o planeta aquecido. Imagina ali de Vênus, né, que é quase tudo oxigênio, gás carbônico, né? Muita coisa. E a cor do nosso planeta, né, chamado de planeta azul, porque tem um fenômeno da reflexão da luz solar, né? Então acaba ficando com essa coloração, inclusive vista do espaço, né? E a gente só tem um satélite que é, pelo menos natural, né? Satélite natural aí, que é a nossa Lua. O quarto planeta, então, Marte, né? Marte é muito frio, gente, olha só, né? Ele tá logo depois da Terra e a temperatura média é menos 46 graus. É pouquinho, né? É muito frio mesmo.
tá? A pressão lá é bem baixa também, e apesar de ele ter essa temperatura baixa, a composição da atmosfera aqui é bastante gás carbônico também, só que tem a questão da distância do Sol, né? Então não tem aquecimento da superfície. E a cor dele é meio rosada, tá? Também por conta da ferrugem. Tem 2 satélites, tá? Marte tem 2 satélites. Professor, o que é ocre? Ocre é uma cor meio marrom, meio tom de pele, meio terra. Tá? É um tom terroso. Um marrom avermelhado? Isso, mais ou menos isso. É um tom de amarelo queimado. O ocre seria quase um amarelo queimado, tá? Obrigado. Nada. E aí, do quarto planeta, né, que seria o último rochoso, para os planetas gasosos, a gente vai ter um cinturão de asteroides que circunda o nosso sistema solar, e ele é formado de rochas e minerais de metais, né? E ele provavelmente é resultado de restos do sistema solar quando ele se formou, né? Lá do Big Bang, tá? Então, essas partículas não formaram um corpo celeste maior e acabaram ficando, assim, dispersas, né? E orbitam também o Sol, tá? E aí, logo em seguida, a gente vai ter, né? Depois do cinturão de asteroides, que reveste aí Júpiter, né? Com uma temperatura de superfície extremamente baixa também, né? Metade da temperatura... aliás, né, o dobro de frio, né, da temperatura que a gente vê no planeta anterior, e uma pressão atmosférica bastante grande, né, e basicamente toda a atmosfera aí é gás hidrogênio, né, hidrogênio na forma gasosa, um pouco de hélio, né, e outros gases, tá? E aí ele vai ter uma cor de meio amarronzada, meio amarela, avermelhada por conta das nuvens que tem no seu entorno. E tem muito satélite, tá, gente? Então Júpiter é o planeta que mais tem satélites, em torno de 63. Saturno, então, é o nosso planeta famoso pelos anéis, né? E a temperatura média na superfície também é bastante baixinha, né? A pressão atmosférica é parecida com a nossa, um pouco maior. Tem também bastante hidrogênio, tá, na sua superfície, hélio, né, e outros gases. E tem uma coloração parecida com a de Júpiter, tá? E tem também bastante satélites, né, que é o que dá, inclusive, origem aos anéis, né? Mais ou menos 62. E os anéis têm outras coisas também ali, né? Tem poeira, tem outras partículas. Mas dentre tudo que tem ali, tem 62 satélites. Depois a gente tem Urano, com uma temperatura mais baixa ainda, uma pressão atmosférica relativamente igual e bastante, de novo, hidrogênio, tá? Muito, muito hidrogênio nessa galera aí. E a cor, nesse caso aqui, por conta do metano que tem ali, né, dá um efeito de cor meio azul, meio verde, meio Tiffany. Pessoal que gosta de cores aí, né, é uma cor parecida com essa, tá? Verde água. Mais ou menos isso. É um azul esverdeado ou um verde azulado, tá? E tem 27 satélites, então também é bastante, né? Depois de Urano, a gente tem Netuno, né? Então, Netuno, que é esse planeta aqui, né? Que também é azulado. Ele tem uma temperatura baixa também, uma pressão atmosférica que varia bastante, né? Entre 100 e 300. E também, mais uma vez, o hidrogênio, tá, gente? Então, assim, para não errar, né? Planeta gasoso, composição da atmosfera. Hidrogênio gasoso, se não vai errar. Se botar gás hidrogênio, não vai errar, né? Porque é basicamente o que eles têm. E essa cor também se dá por conta do metano que está presente ali. E já tem um número menor de satélites, mas se a gente for comparar com o nosso planeta, é bastante, né? Tem 13, tá? E aí, em seguida, né? Depois de Netuno, a gente vai ter alguns cometas, né? Que fazem parte do nosso sistema, que geralmente é composto de gelo, né? E a gente tem cometas que passam de tempo em tempo, né? Tem o período mais curto aí é o cometa Halley, né? Então, o cometa Halley, volta e meia, ele tá aí passando, né? E a gente consegue ver ele. E depois tem o cinturão de Kuiper, que é um anel de resíduos que provavelmente também sobraram do Big Bang, né? E forma como se fosse um anel gigantesco no entorno do sistema solar, tá? E só que aqui nesse caso basicamente é gelo, porque também tem uma distância muito grande, né? Gente, conseguiram relembrar algumas coisas aí? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa dessa parte? Eu tenho uma dúvida, mas não sei. Por que todos os planetas gasosos, eles têm esses arcos por causa dos satélites?
Porque como a gente viu lá no início, Maria Júlia, eles são maiores, né? E se massa atrai massa, eles são capazes de ter uma força de atração maior, tá? Então, por conta da gravitação, né, das leis de gravitação, eles conseguem manter todos esses corpos no seu entorno. Entendi.